Desventuras quase românticas de um festival. Bate-papo com as autoras Babi DeWitt, Érica Imenes, Liu Guedes e Paloma Ortega. Mediadora Elisa Veiga. Desventuras quase românticas de um festival é uma coletânea que retrata 4 garotas e uma coisa em comum: o maior festival de K-pop no país. Anike, Bianca, Rebeca e Isa são pessoas diferentes que vivem vidas opostas e que não se conhecem, mas num fim de semana, o tão esperado K-Popalooza pode mudar a imagem que elas tinham de seus artistas favoritos e até delas mesmas. Essa coletânea está disponível para venda aqui no estande da Autêntica. O link está na descrição desse vídeo. Então hoje eu vou conversar com as autoras Babi DeWitt, Érica Imenes, Liu Guedes e Paloma Ortega. Vamos começar então o nosso bate-papo com as autoras. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui na FLIR. É um prazer conversar com vocês. Vamos falar um pouco sobre essa coletânea que tem aí motivações e sentidos diferentes, mas todas giram em torno do K-pop. Contem pra gente aí, quem puder começar, sobre como que vocês entraram aí nessa história dessa cultura pop coreana? Cara, pra mim foi lá em 2012, então estamos aí chegando na década, né? Tá virando pré-adolescente já. Aquela paixão que as pessoas falam que é só uma fase. A fase já tá aí durando 10 anos, no caso. Então, a história de como se entra no K-pop, ela pode começar diferente, mas acredito que todo mundo tem uma coisa em comum, né? Quando a gente fala que se torna fã da cultura, que é, em algum momento, a gente fala que tropeça no buraco negro e aí você é sugado pelo tempo e espaço da Hallyu, da onda coreana, e se vê ali refém, né, de uma cultura tão diferente que a gente se apaixona em tantos aspectos. Para mim, aconteceu lá em 2012, com um grupo chamado 21, falecido 21. E aí uma coisa puxa a outra, como o K-pop faz e a cultura coreana faz. Corta para 10 anos depois, estamos aí no terceiro livro sobre o tema, muitos anos de trabalho duro em várias frentes. E, enfim, é isso. O meu foi na mesma época, mais ou menos, 2012, quando... Foi mais ou menos no final de 2011, 2012, eu assisti uma novela coreana. E porque, né, eu já trabalhava como escritora e uma amiga me indicou uma novela coreana falando que tinha tudo a ver com o que eu gostava de escrever, com o estilo que eu escrevia. Ela basicamente estava falando que eram os romances em Mamokatsuka, sabe? Que eles demoram pra pegar na mão e que todo mundo fica feliz da vida quando dá uma bitoca assim, fica, ai meu Deus. Então, assim, ela falou, tem tudo a ver com o que você gosta de escrever e gosta de ler. E aí eu assisti um drama, né? Um K-drama que faz parte aí da Hallyu, né? Que é essa onda de produções, né, e de entretenimentos da Coreia do Sul. E foi ouvindo as músicas da trilha sonora que eu fui descobrindo alguns grupos e tudo mais, e fui ficando fã. E é isso, tipo, realmente, como a Érica falou, uma coisa vai trazendo a outra. De repente você quer comer alguma coisa ali, né, tipo, que você viu no drama, e você começa a pesquisar aquilo, e aí pesquisa a língua, pesquisa as músicas, e aí, né, tu entra todo num universo que é tão gostoso, né, e traz tanto carinho e afeto e abraçou a gente em tantos momentos da nossa vida que ficou. E é isso, a gente está há anos trabalhando com isso. Assim. Legal. Fala um pouquinho pra gente, Paloma. Eu também comecei do mesmo jeito que a Babi. Na verdade, eu primeiro passei pelos animes, né? Na época do meu ensino médio, meus amigos gostavam muito. E pra mim era um universo que não tinha nada a ver comigo. Eu falei, nossa, não. Mas tá, aí eu fui vendo, fui gostando, acabei me viciando. E como eu comecei a consumir muita cultura asiática, no Facebook começava a aparecer anúncio um atrás do outro do Drama Fever, falecido, né, que Deus o tenha. E eu acabei também vendo novelas coreanas, né, os dramas coreanos. E num desses dramas tinha uma música que eu gostava muito. Então eu acabei indo pesquisar para ver, conheci grupos aí, né. E aí fui, né, indo cada vez mais para o fundo do poço, né, como a gente fala. Nossa, todo mundo começou em 2012, eu também. Eita ano. Eu comecei por um grupo chamado 4 Minutes, falecido 4 Minutes.
A gente só das coisas falecidas aqui de K-pop, né? Todas as dinossauros do K-pop, assim. Não. Meu top 3 era o 4Minute, 2NE1 e o Sister. Dá licença. Sinto muito, amiga. Muito obrigada. Foi parecido com o das meninas, depois do que eu conheci as músicas, eu fui para as novelas, aí eu fui para os programas de entretenimento. Gente, programa de entretenimento coreano é um vício, sabe? Principalmente aqueles que formam grupos. Foi assim, como diz a Paloma, no fundo do poço, e tô aqui até hoje, adorando. Legal. Babi, você já esteve aqui na FLIR com a gente, né? Tá aqui novamente. Então eu queria que você falasse um pouco sobre como foi essa união de vocês, porque tem a história do festival, né? Como chama o festival? É K-Popalooza? E como é que foi essa união de vocês? Gente, primeiro, assim, queria agradecer vocês, né, terem convidado a gente para participar. É muito importante a gente, né, participar dos eventos literários para poder falar sobre os novos livros, inclusive livros que estão vindo de autoras que escreviam fanfic. Então, né, tá trazendo todo um... A gente está tentando trazer novos conteúdos, novas vivências também, experiências para dentro da literatura tradicional. Então, já agradeço o convite novamente, muito feliz de estar aqui de novo conversando com vocês. E... Cara, a gente se juntou porque nesse projeto em si, eu queria fazer alguma coisa sobre K-pop ali com a editora, mas que não fosse o tradicional, porque eu e a Erika, a gente já tem 2 livros, né, que são os manuais de sobrevivência, o K-pop, e a gente já trabalhava com essa parte de não ficção, né, ali sobre a cultura coreana. E eu pensei que a gente podia fazer essa mistura com a ficção, trazendo autores de fanfic ali para dentro do mercado editorial. E aí eu conversei com a editora, a gente bolou essa ideia toda, né, de um festival de K-pop, que fossem 4 personagens e cada uma delas tivesse uma experiência muito diferente com o festival, ao mesmo tempo tendo a mesma experiência como fã. Não a mesma experiência, mas tendo uma experiência como fã, que é o que meio que interliga essas histórias, né? O festival e o fato que são, no fim, 4 pessoas fãs de alguma coisa. O da Paloma é o único que não começa como fã de K-pop em si, mas ela termina, enfim, inclusive fã do Kai, né? Do cropped vermelho e tal. Mas aí a gente acabou, a editora acabou super topando fazer e a gente foi convidando as pessoas. Eu sempre quis que a Erika participasse desse projeto, porque a Erika nunca tinha lançado nada de ficção dela. E a Erika tem ótimas ideias, tem um monte de coisa que ela sempre quis escrever. E aí eu pensei que talvez, como conto, pudesse ser uma entrada um pouco mais tranquila, assim, não sei. E a gente também foi chamando as meninas, que eu sou muito fã das duas, né? Tanto da Liu quanto da Pamo. Já li as fanfics delas online. Então, para mim foi muito fácil escolher, assim, quem que você quer que participe? Gente, eu tenho uma lista, peraí. E aí as duas estavam ali na lista, elas super toparam também. E deu super certo, assim. Tá, vamos falar um pouquinho, sem dar muito spoiler, sobre cada conto. Paloma, começa falando então pra gente sobre Toda a Sorte do Mundo. Como é que é essa história? Falo sim. Esse conto, ele conta a história da Becca, né? Que ela mora com a melhor amiga dela. E a melhor amiga dela ama K-pop. Ela tá se planejando, né, pra ir nesse festival, K-Popalooza. E enquanto isso, a Becca tá se planejando pra ir em outro lugar. Ela é muito fã de Emocore e ela gosta de uma banda chamada The Script. E ela tá também se planejando para ir num show deles. Só que o destino prega uma peça nela e ela acaba parando lá nesse K-Popalooza por acaso, num universo que ela não conhece ainda e que ela passa a conhecer, né, nesse conto, nessa trajetória dela. E é um conto, basicamente, que mostra a alegria de você estar aberto para conhecer novas culturas, né? Novas músicas, novos estilos. E é basicamente isso. Se eu falar mais, é spoiler. Isso aí, então deixa o segredinho. Agora, Érica, em 5 estrelas tem a personagem principal que vai se questionar aí, né? Até onde é possível ir em nome de cliques, likes. Conta pra gente. Que ela ali é uma jovem aspirante estudante de jornalismo
e que ela tem a chance, ela ganha a chance aos 47 do segundo tempo ali de cobrir o K-Popalooza para o maior portal de cultura pop no geral aqui no Brasil. E ela acaba tendo a chance nesse meio tempo de entrevistar a idol da vida dela, que é a Rie. Só que aí esse fim de semana que era para ser só uma nova experiência dela ali como jovem jornalista, trabalhando, falando sobre K-pop, que é o grande sonho dela, poder trabalhar com comunicação e K-pop, ela se vê presa ali num possível escândalo internacional, quase que uma missão de espião ali, entendeu? Tendo que salvar a Rie de um quase escândalo internacional e de um paparazzo coreano que veio lá da Coreia para tentar destruir a carreira dela. Nossa, pesado, hein? Pesado. Mais que isso também eu tô dando muito spoiler, então fica no ar aí o que acontece. E a Babi, então? Babi vai contar agora sobre o último conto do livro, que é o Para Sempre, né? Bastidores do festival, como é que é? Então, nesse conto, eu sempre quis falar um pouco sobre realmente os bastidores de trabalhar com show, né, e tudo isso. Eu e a Erika, a gente trabalhou, inclusive, juntas em diversos shows, né, e sempre aconteceram coisas que eu achava, assim, que valeriam a pena colocar numa história. Inclusive, nesse conto tem algumas coisas, algumas experiências que eu passei, né, produzindo show, que a gente passou produzindo show. Então, no meu conto tem a Isa. A Isa, ela é uma menina que trabalha já com produção há pouco tempo, ela tá começando na carreira dela ali, mas ela é muito competente, ela gosta muito do que ela faz, só que é aquela pessoa que às vezes, como ela tá começando também, como ela tá tentando aprender tudo, ela às vezes fica um pouco na dúvida, né, do tipo, se ela tá fazendo tudo direito, o que ela deveria fazer, até porque ela ali na história tem um chefe que é extremamente abusivo com eles, o que não é tão, né, normal assim dentro de trabalhos como de produção, por exemplo, que tem pessoas que estão ali há muitos anos, né, inclusive homens que trabalham há 30, 40 anos no mercado e que às vezes, né, não enxergam jovens meninas, por exemplo, como pessoas experientes naquilo, que poderiam ser, né, que pudessem ter boas experiências, enfim, que pudessem ser profissionais. E aí a Isa acaba enfrentando um pouco isso e, ao mesmo tempo, tendo que ser profissional com o artista favorito dela que está vindo para o festival. Então ela precisa ficar cara a cara com esse artista, trabalhar junto com ele e ser profissional quando ela só queria ser fã, né? Tipo, pedir autógrafo, tirar uma foto e tudo mais, que ela não pode fazer isso. Então é um conto um pouco sobre essas... sobre ter essa experiência de trabalho e descobrir que você precisa ser fã também do que você faz e do seu profissionalismo, assim, de quem você é. Legal. E Liu, roleta russa, fala um pouco sobre amizade, conexões, conta pra gente. Ai, gente, eu já tenho que começar falando que eu sou péssima com resumo, eu sempre gaguejo, eu sempre me perco, não adianta, eu fico muito nervosa. Mas... Sem dar spoiler, russa... você conta um pouquinho pra gente. Esse é o problema, que eu fico com tanto na cabeça pensando, não posso dar spoiler, eu travo. A Bianca, né, a protagonista, ela tem um sonho, né, de conhecer o grupo favorito dela, que é o QZ. Ela tem o quarto dela, ela ama, ela é fã de K-pop. E... o QZ vai vir para o Brasil no K-Popalooza, então ela se planeja por meses, né, para ir para esse festival, para curtir lá, se planeja aquela paranoia de fã, tipo, ai meu Deus, não posso, e se eu esquecer, se faltar alguma coisa? O dia tem que ser perfeito para ela, né? Mas o que acontece? Gente, já estou me perdendo. A mãe dela diz que ela só pode ir com uma condição, se ela levar a Naomi. Só que a Bianca, tô pensando na minha irmã. A Bianca odeia a Naomi. Então ela fica desesperada, né? Pelo amor de Deus, eu me planejei, vai levar a menina que eu mais odeio comigo. Não, isso não pode acontecer. E aí, a partir daqui, eu já não posso contar muita coisa, porque é spoiler. Esse é um conto bem doido. Eu posso contar mais ou menos o porquê desse nome, né?
Eu escrevi o conto pensando em confusão, pensando em brincadeira. Então eu pensei nesse nome no Roleta Russa porque tem aquela coisa de imprevisível. E é isso que as pessoas podem esperar do conto, o imprevisível. Legal. Agora, Você foi bem. ô Babi, você é muito conhecida, né, no universo das fanfics, já publicou diversos livros. Eu queria que você aproveitar para você falar um pouco sobre a importância de profissionalizar os escritos, né, de fanfics e trazê-los para o mercado editorial. Então, fanfic é um meio, assim, né, que ainda tem muitas questões, tem muito preconceito, as pessoas não entendem muito, sendo que é basicamente um monte de gente que gosta de escrever, querendo colocar as ideias e as experiências para fora. É um universo totalmente de graça, porque não é feito, né, com profissionais, e até por isso é muito difícil fazer essa comparação de fanfic com livros, que é uma coisa que constantemente acontece. As pessoas comparando, esse livro parece uma fanfic, ou então essa fanfic é melhor do que esse livro, ou o livro é melhor do que fanfic, ou querendo dizer que fanfics não são tão boas porque não tem a qualidade de um livro, quando, assim, isso é óbvio, é um mercado que não é profissionalizado, né? Não é editado por uma pessoa que foi formada, né, naquilo para poder editar, ou não é revisado por um revisor profissional que já trabalha aquilo há anos, ou sabe? Então, é um mercado que ele é impessoal, assim, sabe? Tipo, cada um faz o que gosta de fazer e é totalmente de graça. E o que acontece é que nesse mercado tem muitas pessoas que são extremamente talentosas, autores de fanfic que escrevem muito bem e que gostariam de ter a carreira de escritor, mas como a gente sabe que aqui no Brasil isso não é uma coisa, não é fácil, né? Não é só acordar num dia e falar quero ser escritor e no dia seguinte você é. E também não existe uma faculdade para você ser escritor, né? Nossa, vou me formar numa universidade para poder ser um escritor profissional. Isso também não existe, não é assim que funciona. Muitas vezes esses jovens, e normalmente vou falar jovens porque normalmente, né, a maior parte são jovens, esses jovens não sabem o que fazer. E eles ficam meio perdidos, eles não sabem como passar ali da fanfic ou do que eles fazem na internet para o mundo real, assim, né? Para o mercado tradicional, para as livrarias, para as editoras. E a gente acaba perdendo muitos talentos quando a gente ignora, quando a gente não olha para eles, né? Quando a gente não olha para essa parcela da internet que é extremamente talentosa. E por isso que eu sempre defendo muito a profissionalização, ou pelo menos a instrução à profissionalização, porque se eles quiserem, eles podem correr atrás, mas eles precisam saber como. Eles precisam ter acesso às ferramentas, eles precisam ter acesso às informações, né? Que muitas vezes não acontece. Muitas vezes as pessoas querem guardar as informações do mercado editorial para si mesmos, ou das suas próprias experiências, às vezes não quer, né, acaba não compartilhando aquilo. E eu estou sempre falando muito a favor de compartilhar as nossas experiências para que chegue nesses escritores de fanfic e que eles possam descobrir como, né, correr atrás do sonho deles de ser escritores. E vocês todas trabalham exclusivamente como escritoras? Não. Paloma? Eu trabalho, eu acho que eu sou a única aqui, mas as meninas podem falar das experiências delas. Não, eu sou designer, eu trabalho como social media e escrevo, assim, no tempo livre, quando dá, e ultimamente quase nem escrevo também, né? Porque eu fiquei vários meses sem escrever desde o conto, mas agora eu tô voltando depois de um bloqueio criativo. Mas quem dera, né? A gente viver de livro. Eu também não, eu sou... esqueci a palavra. Ai, meu Deus, hoje tá difícil. Assistente professora. Isso, auxiliar de professora. Eu fico na sala cuidando das crianças. Aí escrevo também, né? Gente, eu tô totalmente... No meu caso, eu faço algumas coisas, é meio que uma lista de coisas, mas, assim, resumindo bem, eu sou especialista de conteúdo, né? Eu sou coordenadora de conteúdo de marcas, enfim, de uma grande marca, e eu também sou creator, né? Assim como a Babi também. Então, a Babi fala que ela é só escritora, mas ela cria conteúdo também, ela esquece que também é trabalho.
Não, eu falo Então, que é assim, é a carreira principal, né? A minha carreira principal. O resto eu faço também para ajudar aí, porque né, a gente não consegue amiga, pagar as trabalho é contas trabalho. sendo Trabalho é trabalho. exclusivamente Se você escritor. faz, tá na lista, entendeu? É Tá na isso, lista. eu sei. E eu também sou fundadora, né, da Quimera Mídia, que é uma produtora de eventos e de conteúdo especializado exatamente em cultura coreana. Então, eu sou head na Quimera, né? Então, eu sou produtora de eventos, produtora executiva, artística, booker de eventos, é, focada aí em K-pop e cultura sul-coreana também. E como está sendo para você, Érica, esse lançamento, ainda no momento em que a gente ainda está numa pandemia, estamos aqui conversando virtualmente, o que você está sentindo desse lançamento? Cara, é uma mistura de sentimentos, assim, né? Tem uma parte alívio de saber que ele tá indo pro mundo, porque ele foi, né? Tipo, a Babi até falou ali no começo de como ela, ela me incentiva muito a publicar, né, na ficção e que um conto fosse mais fácil, mas assim, não foi mais fácil, na verdade. Então, é um alívio grande, porque eu quase desisti de fazer parte desse projeto no ano passado. Então tem um alívio, tem uma felicidade de ter desencantado, né? De ter escrito, de ter colocado o NQ para o mundo conhecer, mas tem uma coisa um pouquinho amarga aí nessa doçura toda, porque, cara, eu sou muito do contato físico, sabe? Eu sou do olho no olho, eu sou do toque, sabe? Então, para mim faz muita falta não poder conhecer os nossos leitores e seguidores e pessoas que acompanham nossa carreira pessoalmente, não poder dar um abraço neles, não poder ter essa troca energética incrível que a gente tem toda vez que a gente tem um evento físico. Então eu tô muito tipo, yay, o livro saiu! Ah, tá tudo na internet, sabe assim? Tá essa coisa meio misturada, assim, sabe? Mas ainda assim estamos aqui, temos condição aí de conversar online, o chat, bater um papo. Você também está com essa sensação, Babi? Sim, total, assim, eu adoro eventos, apesar de eu não ser uma pessoa tão, né, eu sou um pouco mais introvertida, mas eu adoro os eventos, sabe, eu adoro evento literário, de conversar, sabe, de trocar carinho, enfim, só de se conhecer. Acho que é muito importante. Para quem escreve, para quem produz arte, conhecer outras pessoas, né? Histórias das outras pessoas e tudo mais. Essa troca de amor, ela é muito importante. Uhum. Ainda acontece nas redes sociais, os leitores trocam com a gente bastante, eles estão postando que estão recebendo os livros e comentando tudo que eles estão achando. Isso também é muito legal. O fato da gente poder se encontrar, como agora aqui, né, no evento assim online, conversando e tal, mas a gente tá no chat, conversando todo mundo junto de alguma forma. Isso também é muito especial, a gente poder ter essa possibilidade, pelo menos, né, é muito especial, mas é aquilo, animadas para poder voltar em algum momento logo para abraçar, sim, né, que eu acho que é o objetivo, é abraçar leitor bastante, assim. Então tá, meninas, pra gente terminar... A gente fala que é lamber o olho, a gente tá sentindo falta de lamber o olho das pessoas, isso. Sabe? Pra gente terminar, vou pedir para vocês deixarem um recadinho rápido pro público de vocês, falar um pouquinho do livro, para que as leitoras, os leitores leiam o livro de vocês. Querem começar? Olha, a mensagem que eu tenho para dizer é que tem muitos, desde o ano passado para 2020, a gente tem muitos livros, histórias assim de ficção, de romance jovem adulto saindo, especialmente na gringa, né, e que estão sendo adaptados e traduzidos aqui para o Brasil. E aqui não é uma questão de o meu é melhor que o seu, mas é uma questão de a nossa história, ela foi super preparada para ela ser plural, para ela contemplar pessoas diferentes, para ela representar pessoas e vivências diferentes, tanto do ponto de vista racial, quanto do ponto de vista de orientação sexual, quanto de outros pontos de vista que a gente preza muito, né, por essa multiplicidade humana aí. Então, a gente quer deixar essa mensagem de que, cara, eu costumo falar isso, eu e Babi, a gente tem tatuado essa frase que foi dita pela minha idol de inspiração, que inclusive inspirou esse conto, a Ciel do 21, que a gente é diferente, mas não é errado.
E para mim esse livro ele é uma representação muito forte dessa ideia e do quanto que pessoas diferentes e divergentes podem se conectar através de uma coisa só, que aqui pra gente é a cultura coreana, que foi exatamente o que conectou a gente como escritoras e como fãs também, e que pessoas diferentes podem se ver nessas histórias e se inspirarem e se sentirem motivados e motivadas a irem atrás do sonho delas, sabe? É isso, a Erika falou tudo, assim, não tem nada. Ela falou tudo. É. Que ótimo, meninas. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito sucesso com esse livro, muito sucesso na carreira de vocês. E mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui na Feira do Livro de Resende. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada que está assistindo. Obrigada, Dei a muito gente que amor. agradece. Troquem muito amor com a Eu gente. só queria pedir desculpa, gente. Eu tenho que abrir aspas, porque eu fico muito nervosa mesmo. Faz Você foi parte. muito bem, Liu. Fica tranquila. Você vai se acostumar. É a sua primeira vez, né? Participando de E eventos. você não tá foi muito sozinha, bem. não, porque eu também estou aqui por dentro. Poxa, apesar Muleta, tu de foi não muito parecer. boa, não? Vocês foram Obrigada, ótimas. gente. Tenho Obrigada. certeza que o público adorou esse bate-papo, ouviu um pouquinho aí sobre a carreira de vocês, sobre esse livro e que com certeza vai ser um sucesso. Meninas, ó, um beijo pra vocês, tá? Tchau. Beijo.